Hello, book amigos! Sejam muito bem-vindas a mais um vlog de leitura do Livros da Lud. Se você não me conhece, eu sou a Júlia, ou Lud, tanto faz, e hoje a gente vai ler o primeiro livro do Clube da Astral, e eu estou muito animada. Gente, eu já postei um vídeo aqui falando sobre o Clube da Astral, e falei que a primeira leitura que a gente ia ler juntos era As Irmãs Blue. Assim, pra ser muito sincera, eu li exatamente uma página e meia, e aí eu pensei, meu Deus, eu tenho que gravar um vlog, então eu parei na página 8. O livro começa na página 7. Eu li a página 7 e um pedacinho da 8. Eu já acho importante já começar esse vlog falando que isso não é um conteúdo patrocinado. Apesar de eu estar ganhando para fazer a mediação do clube, né? Eu tô mediando o clube para Astral e ganho para isso, esse vídeo não tá incluso dentro das nossas combinações de conteúdo que eu tenho que entregar pro clube, tá? É um vídeo que eu quis fazer por livre e espontânea vontade, porque eu tô muito animada com o clube. O outro vídeo que eu fiz também não tinha nada a ver, não fui paga para fazer. Então é um vlog que eu estou fazendo por livre e espontânea vontade. Eu acho importante te ressaltar isso. Eu sempre falo quando é publicidade, mas quando não é, eu acho legal bater na tecla também de que não é uma publicidade. E eu espero que vocês gostem. O livro é As Irmãs Blue. Essa capa é magnífica. E eu nunca li nada da Coco. Eu não li Cleópatra Frankenstein e, obviamente, não li As Irmãs Blue. E assim, essa leitura eu estou muito animada pra fazer, porque a gente vai ter uma discussão no final do mês, uma discussão em conjunto com todo mundo que tá participando. Eu tô muito feliz que tem várias pessoas participando do clube também, porque eu achei que ninguém ia se interessar. E aí, eu falei pra vocês que eu comecei a ler, eu peguei um caderninho pra eu ir fazendo anotações, porque como eu sou uma mediadora, eu acho importante eu trazer pontos legais. Então, eu posso ir compartilhando com vocês mais do que eu anotar sobre a história. Eu quero anotar sobre pontos principais, sobre os personagens, frases que eu gostei. Quero mesmo fazer meio que um caderninho do clube, sabe? Pra eu poder revisitar depois. Então, eu comecei a escrever só sobre a primeira irmã, que foi só isso que eu li. Eu, obviamente, tenho um prazo pra terminar de ler esse livro, que é até a nossa discussão. A discussão vai ser só no comecinho de outubro. Eu acho que eu vou terminar antes. Agora é dia 18 de setembro, então a gente tem muito tempo, certo? Pra ler. Isso me deixa um pouco menos aflita. E é isso, gente. Eu tô muito animada. Eu quero vir compartilhar com vocês um pouco mais. Eu sei muito pouco sobre a história. Eu vou vir compartilhando com vocês aos poucos. O que eu sei existem quatro irmãs. Uma das irmãs morre, isso não é spoiler, está bem no começo da história. Uma das irmãs morre, e aí essas outras irmãs que sobraram, elas vão se reencontrar e se reconectar. E cada uma tá morando num lugar do mundo. E aí, a única irmã que eu sei até agora é sobre a Avery, que eu anotei aqui. Ela é a irmã mais velha. Eu escrevi aqui que ela é super dotada. Só que o livro não fala isso, mas ela é uma irmã muito inteligente. Ela se formou muito antes que o normal. Fez a faculdade em muito tempo menos, sabe? Ela é, tipo, incrível. E aí, no meio do caminho, ela se perdeu. Acabou virando usuária de droga. Morou na rua. Se internou, sem ninguém saber, tá? Se internou numa clínica de reabilitação. Foi reabilitada. Fez faculdade de direito. E hoje ela mora em Londres com uma esposa, que é a Chitty, e ela tem 33 anos. É só a escolha da história até agora, e aí eu ia começar a segunda irmã e eu falei, vou gravar um vlog pra vocês. Então, conforme eu for andando na história, eu venho compartilhar com vocês. Eu também quero compartilhar meus sentimentos. Eu acho que vai ser um livro bem triste e profundo, porque eu acho que vai tratar muito sobre o luto e tudo mais. E é isso. Eu espero que vocês gostem de me acompanhar nesse vlog de leitura. Oi, gente. Nossa, eu tô horrorosa. Eu vou até soltar meu cabelo, mas é que tá... Gente, tá tão calor que assim, sem condições nenhuma. E resolveu sair todas as espinhas do universo no meu rosto, né? Eu tô bem embaixo do ventilador, então eu vou ficar com o microfone bem pertinho de mim, porque senão pode acontecer de vocês ficarem ouvindo o barulho do coiso. Eu não li... Hoje é sexta-feira, a gente começou esse vlog na quarta, né? Ontem, quinta-feira, eu não li absolutamente nada. Por quê? Porque eu baixei um jogo novo e fiquei distraída com esse jogo novo, que é Cult of the Lamb. Eu quero muito fazer um vídeo sobre o que eu tô jogando. Mas enfim, fiquei entretida com esse joguinho besta. E também tava rolando Rock in Rio. Hoje também vai ter, mas ontem tinha Ed Sheeran. E aí fiquei meio que fazendo isso e não li, mas hoje eu vou ler. Eu parei na quarta-feira, na página 66, no capítulo 3. Gente, até agora eu só vi duas irmãs. Mas eu quero contar um pouco pra vocês sobre as anotações que eu fiz e tudo mais, porque anotei muito e eu também quero compartilhar com vocês isso,
porque não é todo mundo que vai conseguir participar da discussão. Às vezes você quer rever isso em algum momento, então eu acho interessante a gente fazer uma mini discussão aqui no vídeo também. Então eu acho interessante eu começar apresentando as 4 irmãs Blue pra vocês, porque, né, faz sentido a gente mostrar quem elas são. Então a gente tem 4 irmãs, a Avery, que é a mais velha, a Bonnie, segunda, a Nick, terceira, e a Lucky, que é a mais nova. A Nick é a irmã que morre, isso não é spoiler, está literalmente no prólogo, tá? E aí eu anotei algumas características de cada irmã pra passar pra vocês certinho. A Avery, igual eu falei, ela é a irmã mais velha. Eu até tinha comentado aqui que ela tem que ela é meio, tipo, inteligente demais. E aí, no meio do caminho, ela acabou se perdendo, virou usuária de droga, se tornou numa clínica. Hoje ela tá benzona, é advogada, é casada, mora em Londres. E ela é essa irmã um pouco mais sensata, acho que eu tinha falado disso. A Bonnie, ela é uma irmã mais atlética, ela se descobriu muito nova no esporte. E ela acabou indo pro boxe, assim, ela fazia dança e tal, mas ela não tinha se encontrado muito nisso, ela acabou indo pro boxe. E de todas as irmãs, a Bonnie é a irmã que tinha mais proximidade com o pai. Eu já vou falar sobre essa relação com o pai, das irmãs e com os pais no geral, né? Mas a Bonnie era a irmã que mais tinha essa proximidade, porque o pai, ele gostava muito de esporte também, eu até anotei aqui, aonde eu anotei isso? Que o pai, ele tinha tudo pra ser um atleta bom, assim, na época de tipo, ir pra faculdade e tal, mas aí aconteceu alguma coisa que ele acabou se frustrando. Eu não sei se ele machucou, ele teve algum acidente e ele não seguiu a carreira, assim, mas ele meio que se via na Bonnie, né? E uma coisa interessante é que os pais sempre quiseram ter meninos e nunca vinha, por isso que eles foram tendo filho, pra ver se vinha algum menino e pararam na Lucky, mas só vieram meninas, né? A Bonnie, acontece alguma coisa ali na vida dela que ela meio que desiste do boxe. Ela tem uma luta que é, tipo assim, o grande fracasso da carreira dela, mas dá pra perceber que alguma coisa aconteceu. Essa coisa, eu não acho que isso seja spoiler, tá? Porque tá bem no começo do livro, no primeiro capítulo da Bonnie, a gente já fica sabendo sobre isso. Eu acho que talvez isso é uma coisa que vai ser tratada mais lá na frente, então não acho que vai ser um spoiler, tá? Mas foi a Bonnie quem encontrou a Nick morta no apartamento. Ela e a Nick, elas dividiam um apartamento em Nova York, e aí aconteceu isso da Bonnie encontrar a Nick. Eu ainda não sei porquê do que ela morreu, não descobri ainda isso na história. Mas a Bonnie encontrou a irmã morta, e aí ela depois tinha uma luta muito importante, uns dias depois, ela não conseguiu fazer nada, ela só ficou lá apanhando, perdeu sei lá, desistiu da carreira e mudou pra Venice Beach, que é uma praia que tem ali em Los Angeles, e hoje ela trabalha num bar, ela é tipo segurança do bar, sabe? E o fato interessante é que a Nick morreu em 4 de setembro, que é um evento, que é um feriado muito importante nos Estados Unidos, se não me engano é tipo liberdade ou morte deles, sabe? Aí a gente tem a Nick, que é a irmã que morreu, que ainda não tenho muitas informações, porque cada capítulo é uma irmã, e aí até agora eu li o capítulo e li o prólogo, que vai contar um pouco mais sobre tudo, a história delas. Aí tem o primeiro capítulo, que é da Lucky, e o segundo, que é o da Bonnie, que foi literalmente o que eu li até agora. Eu não cheguei nem no da Avery ainda, que é o da irmã mais velha. Mas enfim, a Nick morreu no dia 4 de julho, né, no feriado. Ela morreu com 27 anos e ela era a filha que tinha mais proximidade com a mãe, por gostar das coisas que a mãe gostava também. A mãe, ela era bem desligada, assim, das filhas. Tinha trabalhava meio com galeria de arte e tal, e ela parou de trabalhar por conta das filhas. E aí, quando as filhas ficaram mais velhas, ela voltou a trabalhar, mas ela sempre teve essa conexão um pouquinho maior com a Nick. A Nick das irmãs, ela era mais, tipo, que queria ter uma vida comum, sabe? Porque ela só queria viver a vidinha dela ali. Ela não saiu de Nova York, que é onde elas nasceram e foram criadas. Ela, inclusive, viveu no mesmo apartamento. Os pais se mudaram. E ela ficou lá, que é o apartamento que depois ela foi dividir com a Bonnie mais pra frente. Ela era professora de inglês. Ela tinha uma vida bem comum, assim. Ela era a irmã comum, sabe? Bem feminina. Vivia a vidinha dela. Ela descobriu aos 20 e poucos anos que ela tinha endometriose, que talvez isso ela não conseguiria ter filhos a partir daí. Isso foi um grande baque pra vida, porque ela é alguma coisa que ela queria ter, tipo, construir família e tal. E aí a gente tem a Lucky, que é a irmã mais nova, e dá pra perceber que a Lucky tem muitos problemas. Assim, é muito legal ver como cada irmã é tão diferente uma da outra, sendo que é tudo escrito pela mesma pessoa. A gente tem a Avery, por exemplo, que teve um problema com drogas, se recuperou. A Bonnie, que tem uma idade muito próxima da Avery, se eu não me engano, são 3 ou 4 anos só de diferença. A Bonnie viu a Avery passando por todo esse processo. Não por tudo, né? Mas acho que ela descobriu depois que a Avery foi reabilitada. Eu não cheguei no capítulo da Avery ainda, mas enfim. E aí a Bonnie tem aversão. Ela não bebe, ela não usa nenhuma droga, até porque ela foi atleta, tipo, ganhou medalha olímpica e tudo mais. Então ela sempre teve essa aversão e esse trauma de drogas. E aí já a Lucky, ela
quer encontrar um escape da vida e ela sempre procura esse escape. A Lucky é a irmã mais nova, é a mais que, tipo, ninguém tá nem aí, sabe? Não que ninguém tá nem aí, mas, tipo, os pais, o pai e a mãe não tava meio nem aí. Ela era mais próxima da Nick até então, porque elas eram 1 ano de diferença só. Veio que meio sem querer, sabe? Só que quando ela era muito nova, tipo, com uns 14, 15 anos, ela foi descoberta porque ela era lindíssima. Tudo que as outras irmãs não eram, a Lucky era, entendeu? A mais bonita, a mais tudo. E aí, foram descobrir ela modelo e desde muito nova ela já começou a trabalhar com isso, tipo, na adolescência. Então ela foi a irmã também que ficou mais longe das outras irmãs, apesar dela ser muito próxima da Nick, ela sempre esteve mais longe, desligada da família. Então ela procura muito essa fuga da realidade dela, né, de tipo assim, minha vida é uma merda e o que eu tô fazendo? Em drogas, não, na verdade, drogas eu não sei, né? Mas em bebida, principalmente. Até agora a gente viu que ela tem um problema com bebida nesse comecinho. E ela mora em Paris. Aí, a história começa... O primeiro tem um prólogo, né? Contando isso. E tem o primeiro capítulo, que é a Lucky narrando. Ela tá lá em Paris e tal. E é 4 de julho, é o dia que a Nick morreu. Tá fazendo 1 ano. E ela tá narrando a vida dela lá. Você vê que ela tem esse problema com bebida e tal. Ela não é muito responsável também. Aí a gente pula pro capítulo da Bonnie. E nesse capítulo da Bonnie, a gente vai conhecer um pouco mais sobre ela. Vai ver que ela tem esse trauma de ter encontrado a irmã. Isso, tipo assim, mudou a vida dela. E aí, no final do capítulo, a gente tem uma ligação da Avery, que é a mais velha, falando que os pais estão vendendo o apartamento. E eles mandaram elas irem lá e, tipo, pegar as coisas da Nick e ver o que é, porque senão eles vão dar tudo embora. E aí, entrando um pouquinho sobre os pais, igual eu falei, né? O pai, a mãe, tipo assim... Os pais, eles não eram os pais muito presentes. Ela até fala, acho que foi a Lucky no começo, que fala que era muito estranho pra ela ir na casa de alguém e os pais serem legais, porque o pai dela teve muito problema com bebida, então acho que daí também se reflete um pouco o problema da Avery com drogas e o da Lucky com a bebida, sabe? Ele bebia muito e tal, era até um pouco agressivo. A mãe ficou muitos anos sem trabalhar pra cuidar das filhas. E aí, quando a Avery tinha 15 e a Lucky tinha 8, ela decidiu voltar a trabalhar. E, tipo assim, falou foda-se pras filhas. Então, a Avery meio que foi mãe de todo mundo, porque ela teve que tomar ali esse espaço que a mãe desocupou, sabe? E aí eu também anotei aqui algumas coisas sobre a Lucky, por exemplo. Ela se questiona muito sobre a própria vida, do tipo assim, nossa, minhas irmãs fizeram tanta coisa e eu sou uma inútil, só um rostinho bonito e nem isso eu faço muito bem direito. Ela se questiona muito sobre isso, eu anotei isso aqui pra gente comentar sobre. E aí eu até fiz uma anotação aqui falando que é muito interessante ver como a autora escreve 4 irmãs. Eu ainda não vi muito sobre a Nick, mas eu acho que a gente vai conhecendo a Nick através das outras irmãs, né? É muito legal ver como a autora fez 4 irmãs que, na teoria, foram criadas da mesma maneira e elas são tão diferentes. E, tipo assim, elas não existem na vida real, né? Mas a autora escreveu elas como? Tipo assim, elas são muito diferentes uma da outra. Isso é muito legal, muito interessante. E aí, eu também fiquei pensando, enquanto eu lia, Blue é o sobrenome delas, né? Que é azul em português. É tipo Lucky Blue, Nicky Blue, né? É o sobrenome mesmo. E aí, eu não sei se vai chegar em algum momento da história que vai falar sobre isso, eu não sei nem se tem alguma coisa a ver, mas eu fiz uma analogia, porque blue em inglês também tem muita relação a sentimentos tristes, depressivos e tudo mais, sabe? Essa tristeza mesmo. Eles falam muito, tipo assim, I'm so blue, eu tô muito triste, eu tô meio que na melancolia. E eu senti muito isso vindo das 3 irmãs, entendeu? Eu ainda não li muito sobre a Avery, não cheguei no capítulo dela agora, eu vou pegar pra ler o capítulo da Avery agora. Mas eu senti muito isso, principalmente vindo da Bonnie, por ter esse sofrimento. A Lucky tenta levar as coisas meio tipo assim, eu vou ser responsável mesmo, eu vou ser doidinha, mas dá pra ver que isso vem de um lugar de tristeza e solidão. E a Bonnie também, tipo, isolada do mundo, ela, tipo, o celular dela nem tem rede social, é um celular daqueles só de, tipo, discar mesmo. E a gente vê também que a Lucky também não atende muito telefone, não quer falar muito com as irmãs. Então, eu fiquei pensando se tem alguma analogia o sobrenome ser, tipo, Blue, porque elas estão bem nessa fase triste da vida, sabe? Enfim, em 66 páginas já tiramos tudo isso de aprendizado com Irmãs Blue. Aí agora, então, eu vou voltar a ler, sem nenhuma meta, sem nada, porque hoje também tem Rock in Rio, tem Katy Perry, se eu não me engano. Eu quero assistir. Então, vou ler, assim, de boa. E aí, eu vou contando pra vocês o que mais eu fui encontrando nessa leitura. Mas até agora foi uma leitura que me causou muita reflexão. Principalmente os momentos da Lucky, porque ela tá nessa coisa de, tipo assim, nossa, minha vida é inútil. E eu também
me senti muito... Eu não sei, eu senti muito carinho e empatia pela Bonnie, pelo que ela sente, porque é muito válido, assim, os sentimentos dela. Ainda mais por ela ter sido a irmã que encontrou, sabe? Ela se sente muito culpada. E nem falaram disso, é o que eu vejo nas entrelinhas, assim. Mas é isso, eu vou ler e aí eu volto pra dar mais atualizações pra vocês, mas por enquanto é isso que a gente tá vendo. Eu acho que vai ser um livro em que vai mostrar muitas vulnerabilidades de todo mundo, sabe? Não sei se estou preparada, não. Oi, gente. Já se passaram uns dias desde que eu terminei As Irmãs Blue. E eu queria muito vir aqui falar um pouco com vocês, né? Terminar esse vlog. E eu preferi terminar o vlog depois que a gente fez a nossa primeira discussão do Clube do Livro. Inclusive, foi muito legal. Tinha muita gente no grupo, foi muito especial. Eu fiquei muito feliz que as pessoas participaram, porque eu confesso que eu tava com um pouco de medo, assim, de ninguém aparecer, sabe? Sei lá, é um negócio novo. Eu sempre tenho esse medo de ninguém aparecer, mas apareceram várias pessoas e foi muito legal, então muito obrigada se você tava e participou. No final eu vou contar qual vai ser a nossa leitura de outubro, que é o mês em que estamos já. Mas enfim, queria vir dar meu parecer sobre as Irmãs Blue, conversar um pouco. Eu quis finalizar esse vlog depois que eu terminasse o livro e tivesse a discussão, porque eu acho que é legal também ver outros pontos que as pessoas viram e talvez eu não tenha visto, sabe? Eu anotei várias coisas do livro. Eu acho que a última coisa que eu falei foi sobre a história mesmo, sobre as personagens. Acho que foi aí que eu parei. Muita coisa aconteceu desde então. Sinceramente, eu não acho que esse é um livro que eu tenha spoilers pra dar. Óbvio que acontece alguma coisa ou outra que eu acho que é legal você descobrir, né, aos poucos. Mas não acho que nada do que eu falar aqui vai ser spoiler. Mas se você se sentir mais seguro, você pode ir terminar de ler o seu livro e depois voltar aqui. Porque, igual eu falei, não é um livro que tem grandes reviravoltas e plots mesmo, então não acho que é um livro que, tipo assim, nossa, peguei o maior spoiler da minha vida, porque não é sobre isso a leitura, sabe? Muita coisa aconteceu entre as irmãs, eu não sei nem por onde começar, porque muitas coisas aconteceram desde a última vez que eu conversei com vocês. Eu contei um pouco sobre cada personagem e a gente cada vez mais vai se aprofundando na vida de cada uma. A Nick é a única personagem que a gente não tem pontos de vista. Eu achei isso muito interessante. A gente até discutiu isso na nossa discussão, e eu fiquei pensando que alguém sugeriu isso e eu achei interessante, que seria legal que o livro terminasse com uma visão da Nick, tipo, o ponto de vista da Nick, talvez de antes do acontecido, ou talvez da Nick narrando a vida das irmãs agora. Eu acho que seria interessante também, tipo, ela está vendo de cima as irmãs, mas a gente não tem, e a Nick é um grande mistério, porque ela acaba falecendo, ela sofre uma overdose por um motivo muito específico, inclusive um motivo que a Nick, ela tem endometriose, ela sente muitas dores e tal. Isso tem relação com a morte dela. E isso foi uma coisa que foi a única coisa que eu vi as pessoas reclamarem na internet, porque a solução pra doença da Nick é tirar o útero e o ovário e tudo mais. Mas a Nick quer muito ser mãe, e por isso ela não faz a retirada, ela opta por não fazer a cirurgia. Só que eu não entendo nada disso, eu não tenho endometriose, então eu nunca fui muito a fundo na doença, então eu posso estar falando bobeira, mas até onde eu li na internet, você não precisa tratar endometriose desse jeito, existem outros tratamentos. Então eu vi muita gente reclamando, talvez, desse ponto da história, que essa não é a única solução pra mulheres que têm endometriose, sabe? Então eu só queria pontuar isso. A Nick acaba falecendo e tudo mais, e a Nick é uma personagem muito misteriosa, porque a gente só conhece a Nick pelo olhar das irmãs, e cada irmã tem uma visão muito diferente de quem a Nick era, e isso pra mim é genial da Coco de se fazer. A primeira irmã que vai até Nova York pra começar a organizar as coisas da Nick é a Bonnie. Ela percebe que, tipo, acontece uma coisa ali em Los Angeles, que ela tem que sair da cidade. Vai ser mais seguro pra ela se ela sair da cidade. E aí, ela fala, bom, eu vou ter que encarar isso e vou voltar pra Nova York. Ela até tava pensando, tipo, nossa, eu gostaria de voltar a treinar, eu acho que talvez tá na hora e tal. Então, a Bonnie chega lá primeiro. E a Lucky, ela tá em Londres, ela foi visitar a Avery. Ela ficou um tempo na casa da Avery, ela se desentenderam total. Acontece várias coisas com a Avery e com a Lucky. Mas a Lucky, ela tem alguns desentendimentos ali com a Avery, inclusive. Ela vai pra uma festa, ela volta muito louca, e a Avery fica, tipo, desesperada, porque a Avery já passou por isso, né? Já falei que a Avery, ela teve um momento de vício dela, que inclusive ela vai contar um pouco mais sobre isso na história. A gente vai entender um pouco mais sobre esse passado da Avery,
de como ela chegou nessa situação e saiu dela. E aí a Lucky tá muito, tipo assim, vivendo um momento, assim, um pré-overdose mesmo. E a Avery desesperada e tudo mais, elas acabam discutindo e a Lucky fala, um beijo, tchau, vou pra Nova York. E vai pra Nova York e encontra a Bonnie lá. Lá, a Bonnie, eu sinto que a Bonnie é o ponto de equilíbrio das irmãs, assim, porque eu sinto que esse papel era da Bonnie e da Nick, porque elas eram as irmãs do meio, só que agora não tem a Nick, então a Bonnie tem que fazer essa mediação entre a Avery e a Lucky, porque elas são muito opostos, né? Então a Lucky vai pra lá, ela se dá muito bem com a Bonnie, diferente com a Avery, que é uma relação um pouco mais estremecida e tal. E a Bonnie quer ajudar ela a ficar limpa e tal, né? A parar de usar drogas e bebida enquanto ela usava. E elas vivem ali dias perfeitos em Nova York, com um pouco de dor, né? Porque, afinal de contas, estão vivendo no apartamento da Nick. Mas, dando passinhos tartarugas, a Avery, acontece algo ali na casa da Avery, na vida da Avery, que ela decide ir pra Nova York também, então elas acabam se reencontrando. E é a primeira vez em um ano que elas estão juntas no mesmo lugar, porque a última vez foi no velório da Nick. E aí a gente vai explorar essa relação delas juntas, porque a gente entende que elas não se dão tão bem juntas assim, e aí realmente elas vão e ficam juntas, e você vê que, tipo assim, sem condição nenhuma, elas têm que aprender, mas eu acho que é muito relação de irmãs, igual eu falei, eu não tenho irmãs, então, nem irmãos, então eu não sei muito como é essa relação, mas parece muito aquela coisa de, tipo, daqui a pouco vai estar tudo bem, sabe? Tivemos muitos momentos, da história, alguns momentos em que eu até marquei aqui. E eu acho que esse livro é um grande livro para você refletir sobre a sua própria existência, sobre as pessoas que estão ao redor de você. É um livro muito... Ele me passa um pouco uma vibe, não tem nada a ver a história em si, mas a parte da reflexão me passa muito uma vibe de Biblioteca da Meia-Noite, que eu acho que é um livro que eu gosto muito, é uma história que eu gosto muito, e tem toda essa reflexão de vida mesmo. E apesar de eu não ter irmãs, eu acho que eu consigo trazer um pouco da reflexão do livro pra vida atual e me encaixar um pouquinho em cada irmã. A minha irmã favorita foi a Bonnie, e é de muita gente também. Eu acho que ela é a irmã mais fácil de você se enxergar nela. E eu acho que ela é a irmã... quando você se enxerga nela, eu acho que é muito mais fácil de você se enxergar nela, porque você não aceita os seus erros, sabe? Eu não me enxerguei fielmente em nenhuma das irmãs. Eu gostei mais da Bonnie, porque eu acho que ela é esse ponto de equilíbrio e ela é mais madura em relação às irmãs do que a própria Avery, que é a mais velha. Mas a Bonnie, ela não tem muitos erros, assim, sabe? Ela tem, óbvio, alguns defeitos e tal. Mas, no geral, eu acho que ela segue um caminho muito constante, assim. Acho que até por ela ter crescido como uma atleta, né? E eu acho que é muito mais fácil a gente se identificar nela, porque normalmente a gente não consegue ver muito nossos defeitos. Do que, por exemplo, se enxergar na Avery, que teve todo um passado difícil. Hoje em dia, ela também tem um problema com roubo. Ela é capitomaníaca, então ela fica isso na cabeça, tipo assim, eu sou tão rica e eu tô entrando, tipo, numa Chanel, com uma Chanel, e estou roubando algo da Chanel que eu poderia facilmente comprar. Ela fala muito sobre isso, sabe? E a Lucky também é uma garota linda, nananã, mas que tem esse problema com álcool, com drogas muito pesadas e tudo mais, e ela sofreu abusos também durante a carreira, e isso com certeza culminou em várias coisas, tipo, ela não vê o corpo dela como dela, ela tem essa coisa de, o meu corpo é de todo mundo, qualquer um pode fazer o que quiser, porque foi assim que ela cresceu, né, depois de virar modelo e tal. E aí depois também tem toda uma relação das filhas com a mãe. Eu gostei muito da história num todo. Achei ótimo, a gente fez algumas perguntas, se vocês quiserem, eu posso fazer no final do vídeo pra vocês refletirem aí na casa de vocês e responderem se vocês já tiverem lido o livro. Mas é um livro muito sensível, ele tem muitos gatilhos. Eu gostei muito, é um livro que realmente te coloca pra pensar sobre várias situações. E eu acho que o momento em que eu mais gostei da história foi na página 357, porque eu anotei aqui. É o momento em que a Avery tá conversando com a mãe, ela foi até o norte do estado pra encontrar a mãe nessa nova vida da mãe, pra tentar entender também um pouco dessa relação e de como a mãe tá e de como a mãe deixou elas, porque a Avery sempre teve que cuidar das irmãs. E aí a gente tem uma conversa ali da mãe falando, não, Avery, eu pedia pra você buscar suas irmãs na escola, mas eu não pedi pra você ser a mãe delas. Você ocupou esse papel porque você quis. E aí, também tem muito dessa relação de filha mais velha, mãe e cuidar das irmãs. Isso foi algo que a gente discutiu muito na discussão. A gente vai tentar colocar no YouTube
talvez pelo canal da Astral, se já tiver subido, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. Mas enfim, eu gostei muito, como eu já falei. E a parte que eu mais gostei foi nesse momento em que a Avery tá com a mãe e tudo mais. E a mãe fala assim pra Avery, você não é tão importante assim. Porque ela tá se questionando coisas da vida da Nick, de tipo assim, e se eu tivesse feito isso, será que isso teria acontecido com a Nick, sabe? Será que a Nick teria morrido? E aí a mãe fala isso, é uma coisa que eu já pensava isso antes, e isso, assim, fomentou ainda mais essa minha ideia. A gente não é responsável diretamente pela vida das outras pessoas, porque a gente não é tão importante assim pra vida das outras pessoas. Do mesmo jeito que as outras pessoas não são tão importantes na minha vida, às vezes a gente esquece que a gente não é tão importante na vida das outras pessoas, sabe? Então, tipo assim, foda-se, se a Avery tivesse ligado pra Nick, será que ela teria morrido? Talvez não, mas tipo assim, provavelmente sim, porque ela não é tão importante a esse ponto, sabe? Enfim, isso é uma coisa pra gente sempre pensar, de tipo assim, tudo bem, a gente pode machucar o outro e tudo mais. Não é nesse sentido de importância que eu quero dizer, eu só quero dizer que a gente não tem um peso tão grande assim na vida do outro quanto a gente imagina. E é uma coisa que eu penso muito em todas as situações de, por exemplo, eu vejo alguém falando mal de alguém na internet, aí eu penso, ai meu Deus, será que sou eu? Aí eu fico pensando, putz, eu não sou tão importante assim pra ser essa pessoa. Ou eu vejo alguém chateado e fico pensando, nossa, será que foi alguma coisa que eu falei, alguma coisa que eu fiz? E aí eu paro e penso, não, eu não sou tão importante assim, sabe? Não é meu papel. E foi isso que a mãe da Avery falou e eu fiquei... A mãe das 4, né? Falou e eu fiquei muito pensativa sobre realmente... É isso. No geral, vocês podem perceber, é um livro que eu gostei muito, é um livro muito sensível, eu aconselho vocês a lerem com cautela. Se algum desses gatilhos, dos vários gatilhos que eu mencionei aqui, for sensível pra você, eu aconselho ler com o pé atrás mesmo, com mais devagar. Eu não acho que nenhum gatilho foi explorado de uma maneira que talvez dê gatilho pra outra pessoa. Foi realmente explorado de uma maneira sutil, eu diria. Só a parte realmente de drogas e álcool, que eu acho que é um pouco mais pesado, e ela narra com mais facilidade. Mas eu acho que tudo foi dosado da maneira ideal, assim. Eu não tenho gatilhos com nada, então pra mim foi muito tranquilo, mas se vocês verem que não estão confortáveis, deem uma pausa e continuem depois. Eu vou agora fazer as perguntinhas que eu anotei pra gente. Óbvio que a gente teve muitas mais perguntas, mas eu vou contar aqui só alguma das que eu anotei durante a leitura, porque aí vocês podem talvez refletir sobre isso na casa de vocês. A primeira pergunta eu falo que a autora, ela fala muito sobre essa relação entre irmãs na história e principalmente ela fala uma frase bem no começo que é: uma irmã não é uma amiga. E aí eu quis saber do pessoal o que isso significa pra vocês. Pra mim, sendo filha única, significa alguma coisa totalmente diferente de alguém que tem irmãos. Então, pra gente conversar um pouco mais sobre isso, o que isso significa pra você, se você tem irmãos, se você não tem. Essa relação com seus irmãos também. A segunda pergunta é pra meio direcionada a alguém que talvez tenha perdido alguém próximo. Como que o luto e o processo de luto da história foi pra você, assim, como foi essa experiência, se assemelhou ao seu processo. Eu comentei isso, acho que talvez no vídeo, que pra mim o luto foi muito o luto que a Coco descreveu, porque existem várias maneiras, cada um sente de uma maneira diferente. Mas a maneira em que a Coco descreveu esse luto, né, das irmãs, pra mim foi muito real, palpável, foi muito verossímil no meu caso de luto. Eu perdi duas pessoas muito próximas uma da outra, né, de tempo mesmo, então... como que isso ressoou em você e tudo mais, se você já sofreu alguma coisa assim. E qual jornada das irmãs vocês acham que vocês gostaram mais e tudo mais, voltado mesmo pra esse caminho do luto. A terceira pergunta é falando que cada irmã tem sua própria linha de romance. O romance não é o foco da história, mas é muito legal ver como que as situações são completamente opostas uma da outra. E aí, qual vocês mais gostaram? Quais vocês menos gostaram? Muita gente não gosta da Chit, que é a mulher da Avery. Eu também não gosto muito dela. Então, eu acho que essa foi a que a gente menos gostou. A quarta pergunta foi, quando elas se reúnem, a gente percebe que cada uma tem uma visão muito diferente da Nick. Qual visão você ficou mais surpresa e qual visão você tem da Nick? Porque eu acho que a Coco deixou isso muito em aberto pra gente também, de enxergar a Nick da maneira que a gente quiser enxergar. A quinta questão foi, qual é a irmã favorita de vocês e o que vocês se identificaram mais nessa irmã? Se tem alguma coisa que você sua nessa irmã favorita ou se você se identifica muito mais com outras irmãs, às vezes assim... preferiu outra. A sexta foi, o que vocês mudariam na trajetória de cada irmã, se vocês pudessem reescrevê-las? E a última pergunta que eu notei foi, qual a sua passagem favorita da história? São perguntas mais pra vocês refletirem um pouco mais, pensarem um pouco mais sobre a história, mas se vocês quiserem falar sobre algum tópico que tenha a ver com as irmãs Blue, fiquem à vontade pra usar aqui os comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog, foi um vlog que eu não vloguei tanto, eu acho que foi mais eu sentada aqui falando e não realmente lendo, tipo, mostrando eu lendo. Mas
Este livro é simplesmente incrível, maravilhoso, eu gosto muito. Gostei muito de As Irmãs Bloom, isso me surpreendeu, eu já sabia que era um livro que eu ia gostar, mas eu acho que ele foi para um caminho muito mais profundo do que eu imaginei, sabe? A Coco Mellors fez algo que eu não imaginava ler, que é realmente aprofundar relações interpessoais e aprofundar cada irmã, porque elas são tão diferentes umas das outras e aprofundar cada uma disso é muito interessante. Até os personagens secundários, eles têm uma profundidade legal, sabe? São muitas camadas de tudo e tudo leva a algum ponto. Mesmo você achando que não vai levar, é muito interessante ver como que elas são criadas da mesma maneira e foram para caminhos completamente diferentes. E a experiência de cada uma é completamente diferente da outra. É favoritadíssimo. Eu gostei muito. E aproveitando, né, o livro que a gente vai ler agora em outubro, aproveitando que é o mês do terror, a gente escolheu, obviamente, não um terror, porque eu sou medrosa, mas a gente acabou escolhendo um suspensezinho, né, um thriller, que é A Filha Perfeita, esse livro aqui, da Lucinda Berry. Eu ouvi muitas coisas interessantes sobre a galera do marketing da editora que adorou o livro. E até onde eu sei, eles adotam uma criança e tal, ele é meio não tão legal assim. Tô muito animada. Esse livro também não parece ser muito grande. Ele tem 382 páginas. O cronograma e tudo mais sobre o clube vocês podem conferir lá no Instagram Clube Astral Cultural. Eu vou deixar os links aqui na descrição pra vocês acompanharem. E vocês conseguem entrar no nosso canal do Telegram, que é onde a gente conversa, onde a gente tem uma proximidade mais legal, assim, do que, por exemplo, no Instagram. Mas vocês podem acompanhar o cronograma de A Filha Perfeita por lá também. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo. Um super beijo!